Olá, pessoal, boa noite. Bom, meu nome é Átila, sou aluno do Bacharelado em Linguística Teórica e Descritiva pela Universidade Federal de Minas Gerais e vou fazer uma breve apresentação aqui sobre um trabalho desenvolvido durante uma disciplina de estudos temáticos na UFMG, né? Bom, o trabalho é intitulado Né, Não É, Não É, a variação discursiva na fala espontânea do português brasileiro falado informal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode nos escrever por esse e-mail. Essa apresentação está estruturada da seguinte forma, né? Eu primeiro vou falar um pouco, bem brevemente, sobre marcadores discursivos na literatura linguística. Depois vou apresentar os marcadores discursivos, ou as variantes do marcador discursivo que nós estamos estudando, né? Não é e não é, e suas particularidades semânticas. Depois a gente passa pelo problema de pesquisa, metodologia e apresentação dos resultados. Bom, marcadores cursivos é um assunto bem delicado na literatura linguística e é também extensamente debatido. Há trabalhos longos e muito importantes sobre isso, mas não há, a princípio não há um consenso a respeito do que é um marcador discursivo, quais são suas propriedades morfológicas, morfossintáticas e funcionais, né? Mas, de certo modo, existem algumas informações que são senso comum e que são comuns a todas as teorias em relação aos marcadores discursivos, que é o fato de que eles ajudam a manter a interação entre falante e ouvinte, ajudam a manter aberto o canal de comunicação e ajuda a verificar a atenção e o grau de concordância do ouvinte em relação ao conteúdo proposicional do enunciado que o falante está proferindo, né? Aqui nós temos um exemplo. Esse exemplo está sem o áudio, infelizmente, mas nós temos o né aqui como sendo um marcador discursivo. A prosódia desse enunciado seria mais ou menos a seguinte: não, está dando a altura daquele que a Isa marcou lá, né? Esse né serve justamente para manter o contínuo da interação e verificar o grau de concordância do interlocutor em relação ao conteúdo desse enunciado, né? Esse é um exemplo do Coral Brasil Corpus, sobre o qual vou falar um pouco mais para frente. Aqui nós temos outros dois exemplos, aqui de fala eliciada, de duas variantes do mesmo marcador discursivo, o não é e o né, né? Eu vou colocar para tocar aqui os dois. Primeiro, esse não é. É isso, não é? Agora, o né. É isso, né? Beleza. Percebam que a função dos dois é a mesma, né? São marcadores discursivos, estabelecer o contato falante-interlocutor no discurso. E aqui embaixo nós temos o espectrograma apenas dessa partezinha não é e apenas dessa partezinha né? Percebam que o espectrograma ele é muito parecido, embora os segmentos sejam levemente distintos, né? Aqui nós temos uma vogal nasal, enquanto que aqui nós não temos. Mas as características prosódicas desses dois marcadores discursivos, ou dessas duas variantes marcadores discursivos, são muito parecidas, né? A curva de frequência fundamental é basicamente a mesma, né? Embora os segmentos sejam completamente diferentes. Isso nos faz pensar que a função de marcador discursivo na fala espontânea ela é gerada, ela é veiculada através da prosódia, né? Independentemente de que forma linguística nós tenhamos ali, de que estrutura morfológica nós tenhamos, morfológica ou morfofonológica, nós teremos, se for um marcador discursivo, uma forma prosódica mais ou menos parecida com essa, né? É isso. Ok. Aqui nós temos um outro exemplo bem interessante para a gente verificar como que esses elementos de marcação discursiva se gramaticalizam, né, na língua, que nós temos um não é e um né no mesmo enunciado, mas esse não é que está no meio, né, que está em vermelho, não é uma variante do né que está no final, né? Esse não é, ele funciona como um mecanismo para inverter o valor de verdade da proposição que vem logo em seguida, né? Ao invés de ele é magro, quando você coloca não é, ele não é magro, né? Você inverte o valor de verdade. O mesmo aqui para baixo. Vou tocar esse exemplo para a gente escutar. Pois é, esse né é um marcador, o né final é um marcador discursivo, mas o não é
no meio do enunciado não é um marcador discursivo, né? Aqui nós temos um outro exemplo, né? Também de fala eliciada, que não, para a gente ver que não basta o elemento, né, estar na posição final do enunciado. Ele também pode estar na posição final do enunciado e não ser um marcador discursivo, né? Vou tocar esse exemplo para a gente ver. Aquilo que o Carlos falou não é. Pois é, nesse exemplo, o não é final também inverte o valor de verdade de algo que já estaria subentendido entre os falantes, né? Pensando que aqui, né, aqui nós temos o não é no espectrograma, a forma prosódica dele é completamente diferente daquela forma prosódica ascendente que nós vimos anteriormente, né? Bom, o nosso problema de pesquisa, então, é o seguinte: como se distribui na fala espontânea as variantes do marcador discursivo não é? Essas variantes seriam o não é e o né, junto com o não é, né? E para ser marcador discursivo, nós vimos que não deve haver, ou deve haver em menos intensidade, inversão de algum valor de verdade, alguma proposição, e um maior valor discursivo, né? Isso é o que se chama de contínuo unidirecional da gramaticalização. Para fazer esse trabalho, a gente usou um corpus muito importante, que é o Coral Brasil, foi compilado aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, e conta hoje com mais ou menos 500 mil palavras e 34 mil enunciados. É um corpus de fala espontânea que tem também um mini corpus etiquetado segundo a teoria da língua em ato, a Language into Act Theory, que é uma teoria que considera que o enunciado é a unidade básica em torno da qual a fala se organiza, né? A busca pelos marcadores discursivos foi feita por um script em Python, que está disponível aqui, depois, se for o caso, alguém quiser entrar em contato, eu posso disponibilizar. Foram analisados 19 textos com quantidades diferentes de enunciados, mas aí nós encontramos um problema. Como comparar textos com diferentes quantidades de enunciados, sendo que a ocorrência de né, não é e não é depende do número de enunciados. Para isso, nós normalizamos os nossos resultados para cada 100 enunciados, assim, não temos interferência da quantidade de enunciados. Bom, nesse caso, nós temos a quantidade de enunciados, o corpus ele é dividido em dois contextos, familiar e público, e três tipologias, monológica, dialógica e conversacional. Nós temos diferentes quantidades de enunciados para cada uma dessas tipologias e contextos. E nós temos alguns resultados, né? De quebra, o né é a variante que tem mais expressividade no nosso conjunto de dados, o não é apareceu com muito pouca expressividade, algumas poucas ocorrências, e o não é, que é a variante que a princípio estaria dando início à gramaticalização, não ocorreu. Por meio de gráfico, a gente consegue ver esses resultados, são bem interessantes, e a gente conclui que aqui em azul nós temos o contexto familiar, né, tipologia monológica, dialógica, conversacional, e em cinza o contexto público, tipologia monológica, dialógica, conversacional. De quebra para os dois contextos, familiar e privado, familiar e público, desculpa, a tipologia monológica é aquela que comporta a maior quantidade de marcadores discursivos do tipo não é e né, que é bem interessante. E em seguida, a tipologia dialógica e, por fim, a conversacional para os dois contextos, familiar e o público, né? Então, a escadinha ela acontece na mesma direção. Isso nos faz pensar numa coisa bem interessante, né? A princípio, numa tipologia monológica, seja num contexto familiar ou público, é importante que nós estejamos o tempo todo focados no grau de comprometimento do nosso interlocutor ou dos nossos interlocutores em relação àquilo que a gente está falando. Se o interlocutor está acompanhando, se ele concorda, se ele discorda, e nós conseguimos estabelecer esse tipo de contato através dos marcadores discursivos do tipo né, não é e não é, né? Então, isso seria uma hipótese para essa subida, para esse número grande de marcadores discursivos do tipo né e não é, em monólogos familiares ou públicos, né? Bom, essa é a pesquisa. Se tiverem dúvidas, comentários, sugestões, podem entrar em contato pelo e-mail, né? Espero que tenha sido claro e menos confuso. Se tiverem questões, estou à disposição. Tchauzinho.